Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no Alesp Cidadania. Hoje vamos falar de meio ambiente, políticas públicas e sustentabilidade no estado de São Paulo. Nós vamos conhecer uma ONG, uma organização não governamental muito bacana que está acompanhando todo o cenário e também vamos falar com o Instituto Florestal. Primeiro, então, eu quero apresentar para vocês o nosso primeiro convidado, que é o Carlos Bocuí. Carlos, seja muito bem-vindo. O Carlos é do PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, presidente do PROAN. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês para falar sobre cidadania e meio ambiente, né? Nesse momento onde a humanidade atravessa várias crises. Fico à disposição para conversarmos. Já gostei do início aí, vamos falar de cidadania sim. E também com a gente a Helena Dutra Lutgens, que é pesquisadora científica do Instituto Florestal. A Helena já participou outras vezes aqui com a gente. Tudo bem, Helena? Tudo bem, e você? É verdade, eu já estive nesse programa. Muito obrigada pela oportunidade e agradeço mesmo podermos conversar mais uma vez sobre esse assunto tão importante e com a companhia do Bocuí, que abrilhanta o assunto. Muito bem, eu queria que a gente falasse um pouquinho de COP26, também lá do encontro em Paris, mas antes, vamos falar um pouco do Instituto Florestal. O que é o Instituto Florestal? Ele é um órgão que pertence ao Estado. Começar então um pouquinho aqui com a Helena. Vamos lá, Helena. Então, essa é uma pergunta um pouco constrangedora, mas eu vou tentar esclarecer. O Instituto Florestal era um órgão ligado à Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, hoje Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, mas que foi extinto em 2020, pela Lei 17.293, que extinguiu diversas instituições, né, do Estado e juntou o Instituto de Botânica ao Instituto Geológico, e extinguiu o Instituto Florestal. Correto. Posteriormente, em junho desse ano, criou-se o Instituto de Pesquisas Ambientais, conhecido como IPA, que abriga, então, ou tenta abrigar os três institutos. Mas eu tenho 30 anos de Instituto Florestal e eu continuo me apresentando como pesquisadora do Instituto Florestal. E agora, sempre trabalhei então, na área de conservação, de unidades de conservação, que era o que o Instituto fazia, né? E agora está sob esse guarda-chuva, então, do Instituto de Pesquisas Ambientais no estado de São Paulo, né? Bom, você é pesquisadora, então depois você vai falar um pouquinho mais sobre a sua pesquisa. Então, vou voltar um pouco com o Carlos. Ô, Carlos, você é do PROAN, né? Eu fiz uma colinha rápida aqui e vi o seguinte, olha, o PROAN estimula ações e políticas públicas com a finalidade de tornar o ambiente saudável, principalmente em grandes áreas urbanas, né? É por aí, esse é o trabalho de vocês? É por aí, essa foi a gênese do PROAN, né? Nós temos uma perspectiva de atuação, assim como a Helena, bastante forte na área ambiental, estrito sensu, na área florestal, na área de Mata Atlântica, do bioma da Amazônia, né? Dos biomas brasileiros, que o PROAN atua nacionalmente. Agora, nós temos, por ser uma ONG de São Paulo, isso é bem interessante, nós passamos a atuar desde o início em meio ambiente urbano, porque São Paulo tem uma série de problemas ambientais crônicos, né? Devido à própria gênese da cidade. Então, está correta essa afirmação. Nós trabalhamos com políticas ambientais voltadas à qualidade de vida em áreas urbanas, em planejamento e gestão, e também atuamos em áreas naturais. Agora, me fala uma coisa, já que vocês fazem essas pesquisas, hoje, no estado de São Paulo, o que é que vocês voltam a olhar mais constantemente? Onde é que está o problema ambiental mais recorrente? É no campo da água, da vegetação, enfim, da poluição ambiental? Olha, eu acho que hoje o maior problema que nós temos é um problema que não está suficientemente visível, mas já mostra o seu início, que é a questão das mudanças climáticas, não é? E o indicador mais preocupante, aquilo que chama mais atenção, é realmente água. Água com disponibilidade para atender às necessidades da sociedade humana, não é? E o estado de São Paulo é um estado que tem uma característica urbana. Nós temos um estado
onde existe uma macrometrópole de São Paulo, incluindo as metrópoles vizinhas, né, da Baixada Santista, de Sorocaba, da região de Piracicaba, do Vale do Paraíba, e aí nós temos, então, uma imensa mancha urbana. Por isso, não dá para dissociar a discussão ambiental de São Paulo de uma discussão de meio ambiente natural e de uma discussão de meio ambiente urbano. Pois é, Helena, esses dias fazendo um outro debate aqui, eu sempre falo o seguinte, para mim, o meio ambiente ele tem uma característica muito próxima da Covid, né? Porque a gente não consegue, como acabou de nos falar o Carlos, a gente não consegue desassociar assim, uma cidade da outra, um estado do outro, e nem o Brasil do mundo, né? Assim como a Covid, o que acontece aqui, o que eu faço influencia você, o que o americano, o alemão, o austríaco está fazendo, vai influenciar a gente, né? Esses dias eu li no campo do meio ambiente, achei tão interessante, a areinha do Saara vem parar aqui na Amazônia, então é tudo muito conectado, né? Mas, feito esse preâmbulo, eu queria que você falasse o seguinte, emendando o que o Carlos falou, o que é essa questão do clima, que é mais grave, e como é que se olha essa questão? Vamos falar mais do estado de São Paulo. O que afeta mais o clima, já que a gente tem discutido isso tanto aí na COP26 e outros encontros que a gente pode falar mais para frente? No passado se falava muito dos automóveis, né? Ainda é o grande vilão ou não? Bom, a emissão de gases de efeito estufa continua sendo um problema. O uso de combustíveis fósseis, e também o uso de carvão, né, como você disse, o uso de carvão para geração de energia é muito mais forte na Europa do que no Brasil, mas como você disse, essa questão do clima é uma questão do planeta, que envolve o planeta, não envolve o estado de São Paulo. Apenas, né? Não envolve apenas o estado de São Paulo. Mas a gente já teve demonstrações muito claras, né, do que você acabou de dizer. As queimadas no Amazonas, recentemente, deixaram São Paulo sob cinzas, né? Então, a gente viu isso e infelizmente, mesmo diante de fatos tão claros, a gente continua fazendo a pêssega, né? Faz de conta que não viu e segue o fluxo, né? Vai em frente. Então, a gente tem uma necessidade muito grande de rever mesmo os nossos padrões, a nossa forma de vida, buscar alternativas, abrir mão, né? Desapegar de hábitos de consumo, especialmente que a gente acha que não, é impossível viver sem isso, não é, porque, né, a humanidade já viveu muito tempo sem muitas coisas que hoje a gente acha que são imprescindíveis e que a gente tem muita dificuldade de desapegar, né? Então, eu acho que o que você falou é muito importante. Uma ação aqui afeta a todos, né? Mas, independente... apesar dessa questão ser planetária, é importante que cada estado, cada município pense a sua política, né? As suas políticas públicas para rever essas questões e para poder desenvolver ações que possam, se não resolver a questão, pelo menos diminuir o problema. A gente tem que buscar alternativas e que possa extrapolar, aí sim, os benefícios também vão extrapolar as fronteiras, né? Não é só o problema que extrapola fronteiras. Então, se o Estado desenvolver uma política de conservação, de diminuir o desmatamento, especialmente diminuir a ocupação do cerrado, né? Preservar o cerrado, preservar a Mata Atlântica, os ambientes importantes para o Estado, esse resultado dessa ação também vai extrapolar as fronteiras do Estado, né? Como de fato já extrapola em alguns casos, né? Entendo. Não sei se... Não, respondeu perfeitamente. E, aliás, sobre a Amazônia, a pauta me deu um número aqui interessante, você que está nos acompanhando, a gente falando aqui de meio ambiente, da participação do Brasil nas conferências internacionais. Olha só, entre 1º de agosto do ano passado, 2020, e 31 de julho deste ano, de 2021,
o desmatamento da Amazônia atingiu 13.235 km², um aumento de 21,97% em comparação aos 12 meses anteriores. Os números são do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, vou passar a palavra aqui para o Carlos. Ô, Carlos, como é que está a recepção nossa mundo afora nessas conferências? Como é que a gente tem sido recebido e o mundo tem olhado aí, como é que a gente está cuidando do nosso meio ambiente? Olha, até pelo dado que você colocou sobre o desmatamento da Amazônia, o Brasil acabou sendo colocado de fora das discussões internacionais, não é? O Brasil foi um grande protagonista no passado, porque o Brasil sempre teve esse grande potencial da qualidade ambiental que ele representa, não é? E, por conta disso, o Brasil assumiu uma posição de liderança desde a Conferência Rio 92, e o Brasil era um dos principais protagonistas nas mesas de negociações ao lado das grandes potências. Acontece que o Brasil, por conta do último governo de Jair Bolsonaro, pelo negacionismo do governo, pelo desmantelamento da área ambiental que foi executada pelo ex-ministro Ricardo Salles, o Brasil perdeu o protagonismo, perdeu credibilidade internacional, inclusive colocando em risco os próprios bens, né, que o Brasil exporta, as commodities. Então, é lastimável dizer que pese algum esforço do Itamaraty para restabelecer o diálogo na Conferência de Glasgow, o Brasil realmente ficou à margem da discussão, pela perda de credibilidade, em função do desmatamento, em função de outras questões referentes a povos tradicionais, povos indígenas, e isso acabou levando a um descrédito, a uma perda de imagem do Brasil. E isso é uma coisa muito importante, nós precisamos reconstruir esse perfil brasileiro, né, de acordo com a sua riqueza natural. Pois é, vocês falando aqui, me veio a imagem de coisas que eu já li, eu não sei se isso mudou, talvez vocês possam até me atualizar. Na Amazônia, se pegava um trator de um lado, um trator do outro, amarrava-se uma corrente forte e aquela corrente ia derrubando as árvores, né? Uma cena assim estarrecedora, né? E hoje a gente tem visto, Helena, recentemente reportagens, por exemplo, de brigas, de discussões por terras entre indígenas também. Não sei se você tem acompanhado, né? Como é que está essa situação? Porque, assim, grilagem, e é difícil você, até para os órgãos fiscalizadores, acompanharem, né? Eu estou falando só de São Paulo, não, estou falando do Brasil, essa questão indígena, e que tem uma briga aí por terras, caciques que pegam para si, tomam a frente de grandes terras, depois negociam isso, e aí terceiriza, aí pode plantar o que quiser, enfim, mas depois não repassa para os indígenas. Então, assim, é complicado, né? Olha, eu acho que a questão indígena hoje, o que preocupa é exatamente a falta de política pública para acompanhar e proteger os interesses, as culturas e as diversas culturas indígenas que temos. Não só na Amazônia, não só no Mato Grosso, mas em São Paulo também. Também temos indígenas e eles também sofrem com esse massacre de suas culturas e ocupação de seus espaços, né? Então, eu acho que essa questão de se algum cacique fez isso, que devo confessar que eu não estou sabendo do assunto, mas se fez, isso é menor diante do quadro todo, né? Entendo. Então, a gente tem uma falta de políticas públicas e, pior, a gente tem um incentivo a que se ocupe as terras, a garimpos ilegais, a desmatamentos, e o Ricardo Salles saiu do Ministério, mas a questão continuou, né? Então, a gente não tem um Ministério de Meio Ambiente atuante, a gente não tem ações efetivas na proteção de terras indígenas, na proteção dos próprios indígenas, e isso nos afeta. É o que você falou há pouco tempo, agora há pouco, né? Então, esse massacre, essa perda de cultura, perda de conhecimentos, vai fazer muita falta para nós mesmos, não apenas para eles. E há uma falta de respeito, porque a conservação
Por que devemos conservar? É uma coisa que a IUCN já dizia lá nos anos 70. Por que conservar? E uma das coisas importantes que se diz que uma das respostas mais importantes que me marcou muito é pelo direito de existir, pelo direito que cada um tem de existir. Então, não se conserva espécies apenas porque elas não são úteis ou porque elas poderão vir a ser úteis. Se conserva porque elas têm o direito de existir. O mesmo se diz de culturas diferentes das nossas. Eu queria colocar aqui para vocês o seguinte, duas questões, a primeira econômica e a segunda de tecnologia, né? Porque qual é o olhar que o mundo tem em relação ao meio ambiente que tem peso na economia? Hoje, na Bolsa de Valores, a gente tem empresas e tem certos tipos de investimento que é investimento verde, né? Ou seja, o mundo olha muito para essa questão economicamente também, Carlos, porque às vezes a impressão que se tem não, se a gente desmatando e produzir mais e conduzir, aumenta o PIB, melhora tudo, não importa se vai degradar o ambiente. Só que parece que o olhar que o mundo tem, inclusive economicamente, não é esse, né? Bom, hoje nós temos uma perspectiva diferente. O olhar da economia é uma economia que passou do avanço de uma economia social para uma economia ambiental, né? Então, aí nós temos uma série de avanços conceituais que acabaram se consolidando na Rio+20, com o advento da economia verde, né? Além disso, os financiadores, aqueles que financiam o fluxo do dinheiro, têm uma responsabilidade com relação ao fim que se destina, né? Então, se você quiser acabar com a predação, com os elementos predadores que degradam a floresta, você tem que saber de onde vem o financiamento para essas atividades, né? Por isso é muito importante hoje você mapear dinheiro de paraísos fiscais, que não tem digitais. Paraísos fiscais, o capital vem sem compromisso, sem responsabilidade, né? Financiam a pesca predatória, por exemplo. Então é muito importante a responsabilidade socioambiental do agente financiador. Isso acabou na nossa sociedade se consubstanciando num regramento de mercado que ele se dá através de certificações e de ESG, Environmental, Social and Governance, que são 3 elementos que trabalham a expectativa de uma economia voltada à sustentabilidade. Então, é preciso sempre lembrar que para transformar a sociedade humana, é preciso transformar os setoriais, é preciso transformar a economia também, não é? Então, não sei se responde a sua questão, mas esse é um avanço. Nós estamos hoje avançando tremendamente. E na questão das mudanças climáticas, isso está muito bem pontuado na Conferência de Glasgow, onde foi celebrado um acordo entre 450 agentes financeiros para não financiar mais degradação. Acontece que 93 banqueiros, financiadores que assinaram isso, financiam combustíveis fósseis, né? Então, você tem uma espécie de discurso bem elaborado, mas, na verdade, você tem uma situação que ela eu diria, um pouco tomada pela hipocrisia. Então, nós precisamos tornar essa realidade real, né? Fazer esses acordos que realmente façam a proteção do meio ambiente. Ô Helena, dentro do campo, aí, digamos, da hipocrisia, vamos desvendar também o seguinte, uma crítica que se faz o continente velho degradou, usou petróleo, não só o petróleo vindo do carvão, né? Degradou todas as áreas e agora eles querem mandar no Brasil e ditar o que a gente tem que fazer, né? Como é que você vê essa análise em questão de transparência? Como é que o mundo pode ver a gente com transparência e como a gente pode ver o mundo também, o que cada país está fazendo? Por exemplo, Noruega é um país que é rico, mas não é por causa do peixe, não, é por causa do petróleo também, né? A gente consegue ver um país como esse, se há sustentabilidade? A gente viu uma matéria, por exemplo, recente na Síria, né, que ocupou os jornais aí, como as pessoas estão morrendo por causa da exploração, uma fumaça preta, uma coisa estarrecedora, né? Crianças, né, que vão parar nos hospitais, que não conseguem respirar, uma coisa que... Então, assim, o mundo consegue olhar sempre para isso ou o poder econômico às vezes fala mais forte?
Então, é preciso ter um olhar crítico, né, sobre as coisas, porque, de fato, essa questão da Noruega é um clássico, né, porque você olha as fotos da Noruega, é maravilhoso, mas a Noruega explora outros países, inclusive o nosso, né? E aqui a ação não é tão sustentável como é no país deles. A gente fica na dúvida, né? Como é que pode um país tão desenvolvido, que tem tanta visão da necessidade da qualidade de vida ligada à qualidade ambiental, né? Que está extremamente vinculada à nossa qualidade de vida com a qualidade do ambiente que a gente está, o que a gente vive, né? O que acontece é que quem paga o custo da exploração ambiental não é aquele que se beneficia da exploração, né? Então, uma pequena parcela da população do planeta vive muito bem, muito feliz com a exploração, porque vive num padrão muito acima de toda aquela grande massa. E tem uma parcela muito significativa, muito maior, que só paga o ônus da exploração. Está arcando com o ônus e não recebe benefício algum, né? Então, isso eu acho que é a questão mais hipócrita que existe. Entendi. Então, não se desvincula a conservação ambiental das questões sociais, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser olhada de uma forma mais crítica mesmo, e para isso a informação precisa circular. E como você mesmo disse, a informação não chega nas pessoas, não chega clara, né? É feito um marketing, uma máscara, né, das coisas, uma maquiagem das ações, e as questões não chegam com clareza para a população, né? Para a população de modo geral. Correto. A gente vai para um rápido intervalo e depois do intervalo eu vou querer saber dos nossos convidados se a tecnologia vai nos salvar. Será que menos carros que poluem tanto e mais carro elétrico na rua vai salvar a gente? A blockchain, que promete dar muita transparência a todas as ações, rastrear tudo que vem aí desde a extração de madeira, da agricultura, será que vai nos salvar? Vou saber depois do intervalo. A Lesp Cidadania está de volta. Eu estou falando sobre sustentabilidade e meio ambiente no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. A gente viveu recentemente aí uma conferência internacional, a COP26, para o clima, né, e o meio ambiente, e a gente está tratando desses temas aqui com os nossos convidados. Eu vou voltar aqui com o Carlos Bocuí. Ô Carlos, eu falei antes do intervalo se a tecnologia vai nos salvar, né? Esses dias eu conversei com o secretário do Meio Ambiente aqui do estado de São Paulo e falou, olha, eu espero que o maior presente que eu acho que o paulista e o paulistano pode ganhar são marginais totalmente revitalizadas, os rios, Pinheiros e Marginal Tietê, e um grande parque linear e quem sabe daqui 15, 20 anos, muitos carros elétricos, tudo mais silencioso e a gente poder brindar nossa capital aqui e várias partes do Brasil, metrópoles, né, já que você foca o trabalho de você justamente na metrópole, né? Mas eu queria saber de você sobre tecnologia. Eu falei sobre blockchain, eu estava lendo sobre a respeito, né? Que é uma tecnologia que está mudando aí, é a base do Bitcoin, moeda virtual, e que dizem que vai dar uma transparência muito grande. Será possível, por exemplo, saber se a madeira, a hora que ela saiu, onde é que ela está, de onde ela foi extraída, até ela chegar para o consumo final. E isso é muito inevitável, porque se você não usar, as pessoas vão dizer, mas por que você não usa essa tecnologia? E ela está chegando muito forte. Você acha que a tecnologia, nesse sentido, pode nos ajudar? Eu creio que sim. Agora, eu queria voltar para um ponto de partida para você fazer essa transformação para a tecnologia, para todas as políticas necessárias, né? Em primeiro lugar, você não pode ter uma situação como em São Paulo,
de uma subsecretaria atrelada a uma secretaria de infraestrutura. Você tem que ter uma secretaria que tenha a capacidade de lidar com a questão da tecnologia, com a inovação, com a economia, com a força política suficiente para fazer essa transformação de sustentabilidade para o futuro. Não é? Agora, a tecnologia de rastreamento, de mapeamento por satélite ou de informação em tempo real, ela é absolutamente necessária. Só que, para isso, você tem que ter uma moralização do processo, como, por exemplo, evitar a fraude, que a extração de madeira na Amazônia se dá muito por conta de esquentamento de madeira, tanto que o Brasil teve cargas enormes aprisionadas nos portos americanos, não é? Justamente porque havia a falta de uma documentação, levantou suspeitas sobre essa origem da madeira, não é? Então, é muito importante que se estabeleça fiscalização em alguns pontos para evitar o esquentamento, a fraude. Esse é uma questão fundamental. Então, a tecnologia por si é muito boa, mas ela tem que ser associada a elementos de controle territorial, de monitoramento, de aparatos de fiscalização em portos, em estradas, em locais determinados, onde você consegue conter o fluxo. Eu estou dizendo isso com base na tese hoje defendida pela Polícia Federal na Amazônia, né, que tem essa perspectiva de atuar dessa forma. Então, de fato, a tecnologia vai nos ajudar muito, mas ela não dispensa os outros elementos de gestão que estão na base da gestão territorial, seja de São Paulo, seja nacional. Muito bem. Helena, quer complementar? Eu quero. Posso? Claro, fica à vontade. Eu acho que, assim, tecnologia vai nos ajudar, porque a tecnologia é resultado da ciência, da pesquisa. Então, se investirmos mais em pesquisa científica, em ciência, acreditarmos mais e dermos mais força para a ciência, as respostas da ciência nos trarão o desenvolvimento tecnológico que poderá amenizar a situação. Agora, a solução para essas questões não está apenas na tecnologia. Então, a gente precisa não botar todas as fichas na tecnologia e acreditar, não, mas vai despoluir o rio, Então, vamos primeiro parar de poluir, né? E evitar de contaminar aqueles ambientes que ainda não foram contaminados, né? Porque o que acontece é que a gente vai na contramão. Então, recuperar o rio, implantar um parque linear, tentar voltar a uma situação que já houve. Esse rio já foi limpo, já tinha uma mata ciliar no seu entorno, e que tudo isso foi degradado. E é importante que a gente tenha clareza de que restauração ambiental nunca devolve o ambiente ao original. É uma ação que a gente desenvolve, que a gente tenta restaurar, mas nunca vai ser o original. Então, a gente busca restaurar aquilo que a gente já degradou, mas a gente precisa parar de degradar. Precisa buscar alternativas que, né, evitem que a gente continue destruindo. E o problema é que nós continuamos destruindo e de forma avassaladora, né, muito rápida, muito intensamente. Entendi. Isso é que a gente precisaria parar. Correto. Eu acho. Você falando, eu fico pensando assim, a questão da educação ambiental, porque eu às vezes converso com professores, até os sobrinhos que vão na escola, a gente vê que a educação ambiental ela avançou muito e a conscientização dessas novas gerações é boa, pelo menos no meu olhar. Mas o resultado, por exemplo, a gente vê que a seleção do lixo ainda, por exemplo, nos condomínios muitos já tem. Assim, embora as crianças venham da escola aprendendo tudo isso, parece que na prática a gente não consegue, né? A gente está gravando esse programa aqui em dezembro de 2021, a gente não separa o lixo. A coleta ainda é muito pequena e era uma coisa tão básica e teria uma mudança tão impactante, não é, Helena? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da educação ambiental. Se leva muitas gerações para que a gente... Estou vendo que tem um bebê ou uma criancinha aí perto de você. É seu filho?
minha neta, ela faz participação especial em É porque eu falei das crianças e ela já falou. Tá certo. Já que a gente está falando de gerações, né? Como é que está essa educação ambiental aí para os seus filhos, para a sua neta? Demora muito para a gente se conscientizar? Bom, você falou de início que eu poderia falar das minhas pesquisas. Eu trabalho especificamente com as questões de uso público e unidade de conservação e com educação ambiental voltada para a conservação da natureza. Eu já vejo. E a educação ambiental é fundamental. É muito importante que se desenvolvam trabalhos de educação ambiental, mas a gente vê, por exemplo, que o estado de São Paulo, o estado mais avançado do país, né, ou pelo menos a gente paulista acha isso, a gente teve um retrocesso ambiental tão crítico recentemente, com a união dos 3 institutos de pesquisa de meio ambiente do estado, a união, ou a fusão, ou a extinção dos 3, porque eu entendo que os três foram extintos e surgiu uma nova instituição no âmbito do gabinete da Subsecretaria de Meio Ambiente e que não corresponde ao que se fazia em termos de pesquisa, de ciência desses 3 institutos. Uma das linhas importantes e fundamentais de pesquisa, que é justamente a educação ambiental, ela desapareceu. Então, no Instituto de Pesquisas Ambientais não tem a linha de pesquisa em educação ambiental. Porque não adianta, educação ambiental não é só ensinar a criança a separar o lixo. Ela tem que ter a visão crítica do ambiente, ela tem que repensar a sua própria forma de consumo. Ela tem que pensar formas de diminuir a quantidade de lixo, de contribuir para a conservação, de respeitar as outras espécies, né? E saber aquilo que a gente já falou, todos têm o direito de existir, né? Então, que nenhuma espécie veio ao planeta apenas para ser utilizada pela espécie humana, né? Nós não somos a última bolacha do pacote. Ou talvez sejamos, né? O pacote já está no fim. E a gente também já está na rabeira da história. Então, é muito importante que haja processo de educação ambiental, mas que isso seja desenvolvido mesmo, para que seja uma educação crítica, que faça com que as crianças e, posteriormente, adolescentes e jovens e adultos olhem para essas questões de uma forma mais crítica e com capacidade de análise, de analisar os processos de tomada de decisão, políticas, inclusive, em relação às questões ambientais. Muito interessante isso que você falou, Carlos. Queria que você complementasse essa questão da educação ambiental. Eu queria só trazer 2 aspectos rápidos assim de vivência, né? Um é que eu viajava muito o estado de São Paulo e um dia a nossa equipe de reportagem estava num local e a gente falou, vamos lá ver à noite para ver onde vai ser o evento amanhã. E um dos componentes, ele tem mais ou menos 30 anos de idade, ele ficou abismado com o céu com tanta estrela. Aos 30 anos de idade, na cidade de São Paulo, ele sempre viu o céu encoberto, assim, por causa das luzes que nós temos aqui, né? E a gente vê coisa assim, de vez em quando a gente vê coisa, a criança que acha que o leite vem do pacotinho, não sabe que vem da vaca. A gente se distanciou muito nas metrópoles do contato da natureza, dessa vivência, para a gente entender mais de perto o que é sustentabilidade e meio ambiente. De fato, o que você coloca é coisa da percepção mesmo, né? Primeiro, você vive num ambiente artificial, que é a cidade, você tem muita luz, e quanto mais luz tem, melhor se diz que porque você tem que evitar a criminalidade, você tem que ter ruas iluminadas, essa é a demanda das grandes cidades, né? Então você perde esse contato. Existem locais no mundo onde a iluminação ela não é dirigida para o céu, ela é dirigida para o solo, evitando que o céu perca a sua luminosidade natural, né? Esse é um ponto da discussão sobre luzes noturnas que é feito em muitos locais turísticos
que valorizam a perspectiva de você poder ver o céu, né? Esse é um ponto. Que bacana. Nada mais bonito que a Via Láctea, né? Você conseguir perceber a Via Láctea. Agora, tem as questões de poluição, né? Meio ambiente urbano, você tem aí fog de poluição constante. São Paulo tem isso, tem uma questão climática também. Agora, a distância que a gente tomou justamente da questão natural leva a uma perda de sensibilidade, que é aquilo que a Helena falou, né? Você vai perdendo a sensibilidade do que é a vida, do que é o meio ambiente, e passa a valorizar apenas as coisas construídas, perde a sua relação com o ambiente natural, né? Por isso que é muito importante que no processo de educação ambiental você tenha meios de sensibilização da criança, dos jovens, para que ela não ache que o leite nasceu na geladeira, né? Que ela tenha uma outra perspectiva de vida mais natural. Isso é muito importante, porque os valores que nós damos hoje sempre para as questões que são de consumo, construídas, e a gente perde um pouco da sensibilidade para as questões naturais. Pois é, eu sinto muito isso. Esses dias estava no interior também e o noticiário mostrava que escorpiões, Helena, estavam tomando conta de cidades, pessoas sendo picadas, né? E aí eu recebi no WhatsApp assim, você ainda vai jogar sal no sapo? Porque ele come escorpião, né? Aí falando com um colega, ele falou, aqui no meu quintal, no interior, tem muita galinha, escorpião aqui não tem vez. Daí a gente vai entendendo um pouco dessa ecologia, que na cidade a gente está totalmente afastado, né? Então a gente coloca o lixo ali para fora e acha que ele vai sumir e não sabe, não se apropria das questões dos lixões, dessas questões ambientais, né? Eu acho que na escola tem se aprimorado, mas eu queria que você, que é uma pesquisadora, queria que você trouxesse aí os últimos números, ou pelo menos a última percepção de pesquisas nessa área que você tem feito, e nas áreas em geral que você atua. Bom, não sei se número seria o caso, mas assim, uma coisa que fica bem clara para a gente, quando a gente vive em ambiente urbano, a gente busca o controle total da qualidade ambiental dos nossos espaços. Então, tudo é artificial e tudo é controlado por nós, né? Isso quando se tem acesso a esses controles. Mas, por exemplo, a iluminação, a temperatura da sua casa, você limpa a sua casa para que não tenha nenhuma outra espécie, para que não tenha insetos, para que não tenha bactérias ou vírus ou vermes, e controla tudo, né? Mas, quando você atinge esse nível de controle, onde você busca a sua recreação? Onde você quer passear? Você quer passear no ambiente natural, né? Então, as pessoas vão a um parque, vão à praia, vão a uma praça, porque esse contato com a natureza que a gente tenta se afastar, é isso que nos traz bem-estar. Então, já há comprovação científica de que uma caminhada num ambiente natural ajuda muito a controlar doenças como a depressão, pânico, que são doenças cada vez mais frequentes nesses ambientes onde você controla a luz, onde você está sempre fechado, onde você não tem... às vezes você nem sabe. Eu acho que porque eu vivo no interior e vivo em meio à natureza, uma coisa que eu tenho pavor, por exemplo, é de shopping, que é muito fechado. E os shoppings grandes, os shoppings aqui do interior são mais tranquilos, mas shopping em São Paulo, por exemplo, que você entra de dia, às vezes anda horas, quando você sai já é à noite, fala, nossa, mas eu fiquei todo esse tempo dentro desse lugar, e você não vê o dia passar, você não acompanha as horas, você não tem contato com a natureza. Isso faz mal. Então, a gente busca o bem-estar justamente na natureza. E esse é um dos nossos contrassensos, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente acha que o
o desenvolvido é aquele que é tudo controladinho, mas a hora que você quer a sua recreação e tal, você quer... E às vezes a gente quer levar para a natureza os comportamentos que a gente desenvolve dentro desse ambiente controlado. Pois é. Aí a gente acaba causando destruição da natureza. Então, andando em estrada que corta um parque em velocidades altíssimas e atropelando animais, jogando lixo em trilhas, que você vai fazer uma trilha ecológica e joga lixo, o seu lanche que você... Sabe? Então, assim, há uma dicotomia entre esses ambientes. Ô, Carlos, e a gente que... perdão. Não, imagina. Só queria só conectar um pouquinho o Carlos para dizer o seguinte, o trabalho do Carlos, que é justamente ele fala muito sobre metrópoles, né? O PROAN, que é o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, né? Faz um trabalho com metrópoles, e eu vejo muito disso que ela falou, ô Carlos, assim, essa desconexão nossa. Se você vai para uma cidade menor, geralmente as pessoas cuidam mais da praça, as praças são bonitas. Esteticamente, as pessoas fazem questão de rebocar a casa, pintar a casa. Nas metrópoles como São Paulo, a gente não tem aquele cuidado assim, não é só questão econômica, assim, fez a casa, tá bom, não reboca, não pinta, e a gente vê aquele mar de casas assim. A praça também é a mesma coisa, a gente vai na praça, nas metrópoles, mesmo que a prefeitura cuida, passa um mês, ela fica degradada, né? Então a gente também parece que cuida menos. Como é que você passa pela educação ambiental essa questão da gente se apropriar mais no futuro? Talvez cada bairro cuidar mais do seu microsistema ali, para que a gente não seja tão desconectado com o nosso meio ambiente? Bom, primeiro eu queria esclarecer que o trabalho do PROAN, por exemplo, é estabelecer padrões de qualidade do ar. Nós entramos com processos para manter os padrões de qualidade do ar de acordo com a melhor normativa internacional para as grandes regiões metropolitanas, para o Brasil. Então, a gente trabalha com qualidade ambiental. Certo. Mas o que você coloca aqui é muito interessante, porque se trata do pertencimento, né? Da identificação que as pessoas têm com o espaço onde elas vivem, onde elas convivem. Então, se você tem numa cidade de interior uma praça, é um espaço de convívio comum, então as pessoas passam a cuidar disso. Se bem que hoje é capaz de você chegar numa praça e está todo mundo no celular, né? Muito mais do que convivendo, né, com as outras pessoas. Então, e vai piorar, essa sensação de pertencimento, né, de identificação com o território, é obviamente muito maior em cidades menores, que você tem um espírito comunitário. E na cidade grande você perde o espírito comunitário. Isso é objeto de vários estudos, né? Agora, é lamentável que, às vezes, como você disse, as pessoas mais humildes, elas não têm dinheiro na metrópole para terminar suas casas, então fica na alvenaria, né? Isso é por conta do grande cinturão de pobreza que acaba se inserindo nas metrópoles por falta de uma condição de vida no campo, né? A gente vive um processo de mudança de perfil, onde as pessoas deixam o campo e vão morar nas cidades. Então, a grande maioria da população brasileira mora em cidades, né? Isso tende a se acentuar. Então, esse é o modelo que o Brasil deveria perseguir, de fixação do homem no seu local de origem, né? Não só no campo, mas nas pequenas cidades que não têm oportunidade de sobrevivência, as pessoas acabam indo sempre para as grandes cidades, né? Muito bem. Você sabe, Carlos, que a Helena estava falando da questão de que a gente procura locais agradáveis, e esses locais, em geral, estão na natureza, né? E quando preservados são belos, são bonitos, né? Esses dias eu recebi aí também no WhatsApp, olha, para cuidar bem da sua visão, olhe sempre para perto e olhe para longe. Eu falei, então, mas você não mora na capital, porque a gente aqui ou está dentro de um carro e a gente vê um prédio na frente toda hora, né? Por isso que eu falei que, para nós aqui na capital, se a revitalização da Marginal Pinheiros e Tietê num grande parque são dos poucos lugares que em algumas épocas do ano você vê o sol sem muitos prédios na frente. Então acho que seria um presente para São Paulo e para a gente poder desfrutar, por que não, nas grandes metrópoles,
mas sem precisar somente ter prédio ecológico, que a gente põe as plantinhas em cima, né, Helena? Eu já vi prédios ali perto do Minhocão, tem alguns ali que é o vertical, né? Mas talvez a gente tenha mais soluções para a nossa metrópole que não seja só essa, né? Dá para fazer, mas eu acho que o olhar público é muito fundamental. Muitas vezes a gente vê também a questão da imobiliária, né? Então você tem um espaço que pode se transformar num grande parque, num parque, numa grande praça, mas às vezes o próprio poder público acaba repassando isso para a iniciativa privada e se espeta mais prédio e faz uma pracinha, né? Mas a gente sabe das consequências disso, né? A gente vai enchendo de prédio, menos verde, a população acaba se refletindo em outros locais, como a saúde, por exemplo. Bom, mas já falei bastante, a gente está caminhando para o final e eu queria que a Helena, então, falasse um pouquinho mais aí do trabalho à frente da sua pesquisa, os principais olhares que você tem visto, essas conferências internacionais, se a gente tem avançado ou não, enfim, um panorama geral aí do meio ambiente no estado de São Paulo, para que a gente possa encerrar, por favor. Então, eu vou fazer as minhas considerações finais justamente sobre o que você acaba de dizer. Então, você está numa grande cidade onde o crescimento dessa cidade é desordenado e parece ser infinito, né? São Paulo não cansa de crescer e de forma muito rápida. E aí faz uma ligação disso com o que o Bocuí acabou de falar, sobre não termos políticas de fixação ou não de fixação de uma forma obrigatória, mas de estimular e de buscar oferecer alternativas para que a população permaneça nos seus locais de origem, especialmente no campo. A gente tem uma política de expansão de monoculturas, de grandes empresas ocupando áreas no campo e cada vez menos espaço para agricultura familiar. Então, as pessoas se veem sem ter para onde buscar, né, a sua forma de vida e se deslocam para uma metrópole que continua crescendo e sempre crescendo e sem oferecer condições adequadas de vida. Então, eu acho que São Paulo, de fato, não está avançando nos tratados internacionais, pelo contrário, né, tem descumprido algumas metas, inclusive estabelecidas. São Paulo tem recentemente teve esse retrocesso muito grande com a extinção dos 3 institutos de pesquisa e também com a desvinculação da conservação das unidades, do manejo das unidades de conservação da pesquisa científica, bem como do manejo das florestas plantadas, que também foi desvinculado da pesquisa científica. Então, um desrespeito à ciência e um desrespeito ao meio ambiente e à população paulista. Então, eu acho que São Paulo ainda precisa crescer muito, desenvolver muito. Muito bem, vou passar aqui então para o Carlos, agradecendo já a sua participação. O Carlos, que é do PROAN, para falar um pouco mais do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, para as principais ações para atualizar a gente, para nos próximos programas a gente ter mais temas também, Carlos. Olha, eu posso adiantar o seguinte: esse ano a nossa grande preocupação foi conscientizar a sociedade brasileira sobre o problema das mudanças climáticas, né? Junto com a Conferência de Glasgow, a COP26, existe um relatório do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que demonstra que a temperatura ela vai subir bastante nos próximos anos e a humanidade não está conseguindo conter os gases de efeito estufa para que isso não venha a ocorrer. Isso gera uma grande vulnerabilidade, principalmente para as pessoas mais pobres, com menos recursos financeiros, pessoas que moram em encostas de locais sujeitos a deslizamento, inundações, etc. Então, a nossa preocupação tem sido trabalhar as vulnerabilidades ambientais frente às mudanças climáticas. A pior delas é também a questão do abastecimento, né? Da falta de água para atender todos os usos necessários da sociedade, que vão desde
dessedentação de pessoas, de animais, abastecimento de áreas urbanas, agricultura, geração de energia, que a nossa matriz energética é voltada para isso. Então, eu diria que nos últimos 3 meses, o PROAN praticamente trabalhou no sentido de aumentar a consciência pública sobre essa questão. E uma das grandes questões da lição de casa do Brasil, nesse sentido, é proteger a Amazônia, que é responsável por 40% da umidade que chega na cidade de São Paulo. A Amazônia produz a água, né? a transposição de umidade que acaba se transformando nas chuvas do sudeste brasileiro, de todo o continente praticamente, Bacia do Plata, Pantanal. Então, essa tem sido a nossa missão, eu diria, mais intensa em função do AR6, que é o relatório do IPCC, que dá conta dessa realidade preocupante para a humanidade. Muito obrigado, Carlos Bocuí. Olha, estava vendo o site aqui do proan.org.br, você vai lá, entra, tem muita coisa bacana, olha só as notícias. A quem interessa a impunidade, assina a PEC 521, para não permitir que o Ministério Público venha perder independência. Meio ambiente urbano e mudanças climáticas, eles estão debatendo. Barragens são interditadas por falta de estabilidade, eles estão acompanhando também. Então, vai lá, entra, ajuda, seja um voluntário. Se você é professor, conversa, dá serviço lá para o Carlos, que ele está precisando bastante de serviço, né, Carlos? É bom ter essa intermediação e a gente aqui na LESP sempre trazendo essa intermediação para vocês também. Obrigado, viu, Helena, pela sua participação mais uma vez. Para você que ficou com a gente, a gente é que agradece bastante. Para você que ficou com a gente, obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição.